Beleza, galera? Hoje é dia 24 de setembro de 2018 e hoje de manhã saiu a nova pesquisa de intenções de voto para presidente do Brasil, encomendada pela BTG Pactual, e consta lá Bolsonaro com 33% das intenções de voto e Fernando Haddad com 23%, subiu de 16 para 23. Os outros já estão lá embaixo, meio que fora do páreo já. Tudo se encaminha para que, se Jair Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, que haja um segundo turno aí com Fernando Haddad. E hoje também descobri um manifesto aqui de alguns artistas no site Democracia Sim. E lá eles falam o porquê de não votar no Bolsonaro. E aí eles começam a falar que é uma ameaça ao patrimônio civilizatório. E aí eles vão dizendo aqui um monte de bobagem. E aí o manifesto vai dizer que a candidatura de Jair Bolsonaro, não só a sua vitória, a candidatura, representa uma ameaça franca ao nosso patrimônio civilizatório primordial. Na minha opinião, o que causa tudo isso é um presidiário tentar se candidatar, mas para eles não. A simples possibilidade do Bolsonaro se candidatar, participar do pleito, já é um atentado contra a nossa democracia, nosso Estado civilizatório e blá blá blá. E quem são uma das pessoas que assinaram este manifesto? Vamos lá. Caetano Veloso, Chico Buarque, a atriz Dira Paz, Camila Pitanga, os diretores Walter Salles, Fernando Meirelles, publicitário Washington Oliveto, a apresentadora Bela Gil, que eu nem sei quem é, o médico Drauzio Varela e mais um monte de gente aqui. Engraçado que esse manifesto saiu no mesmo momento da reportagem do Fantástico que saiu ontem, mostrando como que é a vida na Coreia do Norte. Ontem foi o primeiro episódio, tá no site aqui, eu vou até deixar o link na descrição, se você quiser assista lá, 16 minutos a reportagem, que continua na semana que vem. Mas só de você ver esse primeiro episódio, você já tem uma noção bem grande de como é a vida na Coreia do Norte. Resumindo, uma bosta. Você não tem liberdade para nada e tudo é controlado pelo governo. E esse pessoal que vai contra o Bolsonaro aqui, eles estão dizendo o seguinte: se eles estão indo contra o Bolsonaro, eles estão indo a favor de todos os outros. Então, se está indo Haddad e Bolsonaro para o segundo turno e eles estão falando não para o Bolsonaro, eles estão falando sim para o Haddad, que defende esse governo, que eu vou falar daqui a pouquinho ali. Vocês lembram aí que o Lula, lá no palanque dele antes de ser preso, ele dizia que era primordial você ter um controle das mídias. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. E por que ele diz isso? Porque você controlando as informações, você controla o imaginário da população. Então o que você percebe lá com a reportagem da Coreia do Norte? Algumas falhas, lógico, que eles cometeram, eles começaram a falar sobre a devoção do povo ao líder supremo, mas eles não falam como começa essa devoção ao líder, mas você vai entender no decorrer do vídeo. Eles falam que eles demoraram 6 meses para conseguir o visto para ir visitar a Coreia do Norte. Eles falam que é um dos países mais fechados do mundo e blá blá blá, isso aí a gente já sabe. Falaram que chegaram lá sem roteiro, tiveram lá os guias, 3 que iriam acompanhar eles, que não falavam português, os guias falavam espanhol, não tinha roteiro de nada, era tudo meio que no susto, e o governo norte-coreano dizia que era por questão de segurança. Chegando lá, eles tiveram que comprar uma braçadeira escrito jornalista, que custou 30 euros, e aí colocaram lá as braçadeiras. Foram orientados sobre a legislação do país, inclusive uma delas lá no seu artigo 25 dizia que jornalistas estrangeiros estão proibidos de cometerem atos de distorção da realidade do país. E no Código Penal, no artigo 62, havia uma pena aí de 5 a 10 anos de reeducação pelo trabalho a quem cometer atos de propaganda contra o Estado. Mostrou o caso de um turista americano, Otto Warmbier, condenado em 2016 a 15 anos de prisão por ter tirado um pôster do governo lá do hotel, do misterioso 5º andar, que não tem o 5º andar no hotel onde eles ficaram, eles até mostraram lá. Pulava do 4º para o 6º e acusaram ele de ter ido no 5º, tirado a propaganda do governo. Ele foi condenado no início de 2016 e em 2007 entrou em estado vegetativo, foi devolvido para os Estados Unidos e 2 dias depois morreu por causas até hoje não explicadas.
No hotel eles disseram que era proibido sair sem os guias. O hotel disponibilizava os destaques da semana, os livros, e quais eram? Sempre relacionados ao governo, fazendo propaganda governamental. Ou do próprio Kim Jong-un, ou fatos praticados por ele. Mostrou que o rádio lá só tem uma estação e a televisão tem 2 canais governamentais e os 2 têm a mesma programação. Aparece uma professora da USP especializada lá em Coreia dizendo que eles têm uma ideologia moral de obedecerem fielmente o seu líder, porque esse líder vai trazer proteção a eles. E eles falam lá que os governados obedecem fielmente o governante e esse, em contrapartida, protege os governados. E fala como se fosse uma coisa bela essa questão dessa ideologia moral. Mas a gente sabe como eles fazem para formar essa ideologia moral, que é justamente o que eu vou falar na conclusão desse vídeo aqui. Aí eles param um estudante no meio do caminho para entrevistar e chega a ser hilário a entrevista, porque os guias ficam ali do lado, e os guias são entes do governo, eles ficam acompanhando todo o papo ali. E eles perguntam para esse estudante o que ele acha do governo norte-coreano. Lógico que ele vai falar que é a maior maravilha do mundo, fala que o ditador lá é um pai para eles e um monte de blá blá blá. Eles encontram uma menina que está com o celular na mão, eles perguntam se ela acessa a internet, né, entre aspas. Ela meio que se confunde, mas acha que sim, mas que na verdade não é uma internet, é uma intranet, é uma página fechada do governo, que também só tem propaganda governamental. O repórter pergunta se ela manda fotos para outras pessoas com o celular, ela fala que não, porque para isso você tem que se cadastrar num programa do governo, então ela não faz isso, ela só manda mensagem e tudo mais. Depois ele explica que a internet lá só é autorizada para estrangeiros, só que acaba sendo inviável porque você tem que comprar um celular especial lá e um pacote de 1 GB de internet custa 200 €. Então eles acabam não comprando lá o pacote de internet. Depois eles encontram outro estudante de nível médio, perguntam qual música que ele gosta de ouvir e ele responde que ele gosta de ouvir a música revolucionária. Só tem ela, é a que ele gosta de ouvir. Depois encontram uma estudante, uma menina, perguntam quais filmes ela gosta de assistir. E aí, com brilho nos olhos, ela fala que os filmes que ela mais gosta de ver são aqueles que enaltecem os feitos dos nossos grandes líderes e tal. Ou seja, filmes governamentais. Aí ele fala um pouco da criação da Coreia do Norte, como é que ocorreu, a criação das Coreias, na verdade, das 2 Coreias. E ele fala que depois da Segunda Guerra Mundial teve as divisões, Coreia do Norte e do Sul. Ele fala que a do Norte tentou invadir a Coreia do Sul. A Coreia do Norte tinha influência da União Soviética e a Coreia do Sul era influenciada ali pelos americanos. E a Coreia do Norte tentou invadir a do Sul. Os americanos repeliram os norte-coreanos. Só que ele fala que houve um massacre com essa intervenção dos americanos, morreram 3 milhões de pessoas e tudo mais, e inclusive eles estão em guerra até hoje, Coreia do Norte e Sul. Só que deu a entender que foi culpa dos Estados Unidos, que invadiu lá, morreu 3 milhões. Mas se você não está muito lembrado aí, na Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos saíram de lá, Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul e o Camboja, teve 3 milhões de mortes também, massacrou a população civil. Então, do jeito que eles mostraram, deu a impressão que foi culpa dos Estados Unidos ter morrido esse monte de gente aí. Se os Estados Unidos não tivessem intervido lá, os norte-coreanos teriam dizimado os sul-coreanos ali e seria tudo uma coisa só hoje em dia. Uma coisa só ruim, obviamente. E a viagem para lá da equipe da Globo foi bem autorizada na época em que se comemorava os 70 anos da criação do regime. E aí acredito que eles fizeram isso de propósito para mostrar os grandes eventos que ocorrem lá, todos os eventos, obviamente, governamentais. Eles falaram lá que os estrangeiros não podem ir para os interiores da Coreia do Norte, tem que ficar ali na capital, onde tudo é feito para dar aquela impressão de que lá é tudo lindo e que está tudo bem. Mas você percebe pelas imagens que não é nada disso que acontece. E aí o próximo episódio vai ser na semana que vem. O que você percebe disso tudo? Que a Coreia do Norte é uma porcaria porque tem um governo gigante que domina e pressiona a população, causando medo na população, assustando as pessoas com rádios que rolam na rua lá, ou nas estações de rádio, nas estações não, né? Uma estação, ou na televisão governamental, falando da iminência da invasão dos Estados Unidos, e aí conseguem causar um medo nas pessoas, e aí aparece o ditador, que é o cara que vai cuidar dessas pessoas. Então você vê que lá é tudo controlado, você não pode fazer nada que você tá lascado. Se você tiver com alguma dúvida, é só você comparar a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Olha como que é a vida na Coreia do Sul, país de primeiro mundo, excelente país para se morar, para se viver, para passear,
E a Coreia do Norte, o mesmo povo, o mesmo território, tudo igual, só muda o regime governamental para você ver que a desgraça impera. E o Bolsonaro é o único candidato que fala que vai diminuir o tamanho do Estado contra todos os outros que falam sempre o contrário, que vão controlar os meios de comunicação, que falam que é o Estado que tem que dar o emprego, é o Estado que tem que fazer isso, é o Estado que tem que fazer aquilo, ou seja, o Estado influenciando a sua liberdade, que é um bem mais supremo que a gente tem. E aí aparecem esses artistinhas aqui indo contra o Bolsonaro, ai, e tal. Você não percebe que isso que eles estão fazendo, automaticamente eles estão aplaudindo e concordando com regimes como o da Coreia do Norte. Porque se eles estão apoiando comunistas, estão apoiando o regimezinho da Coreia do Norte. Excelente, né? Mas ir para lá vocês não querem, né? Por quê? Porque eles querem que o Brasil se torne um país comunista e eles fiquem ali sobrevoando ali, né? Da parte dos que têm alguma coisa. Porque país comunista, todo lugar é assim, o povo morre à míngua, na miséria, e um pequeno grupo seleto se dá bem ali e tem o povo controlado e o povo bem ovelhinha ali para eles. Aí é muito fácil, né? Então, tá aí a reflexão de hoje. Forte abraço. Até a próxima.